Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Segundo Samuel 12:8. É verdade que a leitura viciada em uma visão ocidentalizada do texto bíblico é a causa para muita distorção e até mesmo falhas no entendimento no texto bíblico. Você não consegue compreender com profundidade o que está escrito, você não consegue entender o que realmente o texto quer dizer. Afinal, se nessa visão ocidentalizada a monogamia impositiva ela é a única forma de se relacionar, não dando margem de forma biblicamente falando, a Bíblia não dá margem para a poliginia, então o que nós faremos com homens como Jacó, como Davi, que tiveram mais de uma esposa? Jacó teve 4, Davi 18. E o que fazer com esse texto bíblico onde Deus mesmo, em pessoa, ele não só tolera, ele não só permite, como ele estimula a poliginia. Ele mesmo diz: eu dei as mulheres de teu senhor em teu seio. Ele diz que deu a Davi as mulheres que ele estava casado no momento. Então alguns podem vir: não, mas Davi adulterou. Sim, ele adulterou com uma mulher casada. Porque no texto bíblico o adultério é com uma mulher que é do próximo, uma mulher que não está casada contigo. Uma mulher que está casada com o próximo. Portanto, obviamente vai estar errado. Quando Davi adulterou, ele já tinha mais de uma mulher, ele já tinha mais de uma esposa. Inclusive, Deus disse que deu a ele essas esposas. E nesse momento do texto bíblico, Deus está utilizando a boca de Natã para repreender a Davi, dizendo: eu te dei as mulheres de teu senhor, eu te dei todas as coisas que tu tinha. Por que tu foi adulterar? É basicamente isso. Por que tu foi adulterar? Não precisava, entende? Com a mulher do próximo. E ainda enviou o marido dela para o front, de batalha lá, para a primeira linha, para morrer na guerra. O que foi abominável aos olhos de Deus. Isso é adultério. Se na visão ocidentalizada ter mais de uma esposa seria como se fosse um adultério, uma fornicação, algo mal visto, então o próprio Deus na Bíblia estaria nessa visão, distorcida, seguindo a lógica desse pensamento distorcido, estaria estimulando um adultério. Olha como essa visão viciada nos leva a uma lógica interpretativa forçadamente perigosa, forçadamente perigosa. Faz a gente entrar numa linha de pensamento que, se a gente levá-la a sério, levar essa linha de raciocínio a sério, a gente vai estar tendo que dizer uma loucura dessa, que Deus, na Bíblia, incentivou e disse que ajudaria no processo de adultério, já que se Davi só podia ter uma esposa, se o homem só pode ter uma esposa, e ter mais de uma esposa seria configurado adultério, pois não é um casamento legítimo, correto? Nesse pensamento que é irracional e distorce muitos textos bíblicos, passa por cima de vários textos bíblicos e da visão bíblica em si, para sustentar uma visão da cristandade como um todo, mas não propriamente bíblica. A gente cai em diversos erros quando tenta seguir esse modo de ver as coisas, Muito é utilizado: serão os dois uma só carne. O homem se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Utilizam-se muito desse texto. Não é exatamente assim, tá aí na tela, tá? Vai estar aí na tela para não dizer que eu estou distorcendo o texto, Mas é porque eu tô falando de cabeça aqui, tá bom, gente? Mas eu sei que tem alguma coisa de o homem sairá de sua casa e se unirá à sua mulher, mais ou menos assim. E esse texto utilizam muito para dizer: olha só, tá vendo? Aqui está falando de um homem e uma mulher, nada mais além disso. Existe muita, mas muita falácia nessa tentativa de argumentação, não faz realmente sentido. Eu posso apresentar algumas, vamos lá, bem fácil. O mesmo homem que escreveu essa passagem, escreveu essa que eu vos coloco abaixo. Sim, Moisés escreveu esses 2 livros. E bom, Moisés não estaria
refutando a si mesmo, não estaria entrando em contradição. Portanto, o mesmo homem que disse que os dois formam uma só carne, também escreveu que quando você for tomar uma segunda mulher, você não deve privá-la dos seus direitos. Ou seja, Moisés não estava impondo a monogamia. Esse texto não é sobre a monogamia. Se formos ver um versículo depois, né, não ignorando, não tentando isolar esse versículo que utilizam para monogamia, que os dois serão uma só carne, se formos ver um versículo depois, ele está falando sobre a nudez. Está dizendo, e os dois estavam nus. Ora, o argumento, a lógica que utilizam desse versículo é que Adão e Eva eram o padrão legítimo de casal, pois eles estavam antes da queda, e que depois da queda tudo se corrompeu. Ora, então, esse é um padrão viciado também de argumentação. E se formos levá-lo a sério, também vamos cair em certas e várias distorções do texto bíblico. Vejamos. Se a monogamia ela é superior e unicamente legítima como forma de casamento, pois ela veio antes da queda, e esse é o argumento que não tem base bíblica, é uma base 100% tentando ali argumentar com a própria visão já ocidentalizada, tentando distorcer o texto bíblico para caber nessa visão, nós caímos em várias contradições quando levarmos essa argumentação a sério. Vamos lá. A lógica é que esse modelo de casamento é superior, pois ele é antes da queda, certo? Então, um costume antes da queda, ele é superior, pois ele é antes da queda. Não havia corrupção ainda. Então, portanto, tudo que vem depois da queda é ruim, portanto, a gente deve se focar antes da queda. Esse é o padrão aí dessa tentativa de argumentação. Essa é a lógica. Então também vamos entrar aqui na lógica. No versículo que vem depois, já trata ali. Ambos estavam nus. Então, bom, as roupas vieram depois da queda, certo, amigo? Você não deve mais usar roupa, sabe? Usar roupa é pecado. Assim como a poliginia, né, melhor dizendo. A poliginia, que é o termo mais correto. A poliginia veio depois da queda? Bom, meu amigo, então ela é pecaminosa. As roupas vieram também depois da queda, então ela é pecaminosa. Portanto, a partir de hoje você não deverá mais usar roupa segundo a sua visão da Bíblia. Você deve ser coerente com a sua visão bíblica. Ah não, Gabriel, mas aí eu vou ser preso quando eu sair na rua, né? Como diria o amigo Duarte aí do canal A Vida é um Xadrez. Aí ele também vai lá e utiliza essa argumentação dizendo, bom, se você não pode deixar de usar roupas, né, quando está na rua, bom, então quando você me atender na sua casa, eu quero que você me atenda pelado. Eu quero que você me atenda pelada, tá bom? Porque você não pode mais usar roupas, devem estar sem roupas dentro de casa. Afinal, as roupas vieram depois da queda, né, amigo? Portanto, elas são um artefato aí pecaminoso para se colocar no corpo. Não coloque, tá? Carne também. Você não consumia carne no Éden. A carne começa a ser consumida depois da queda do homem. Portanto, é pecaminoso. Não usufrua da carne, não coma carne, tá bom? Você vai ter que ser vegano agora. Na verdade, será que a gente comia alface quando estava no Éden? Brincadeiras à parte. Bom, galera, vocês estão percebendo que é uma tentativa de argumentação falaciosa. Em momento algum, a Bíblia diz que Adão e Eva eram o casal perfeito, o casal que deveria ser seguido por nós depois da queda, assim como também não diz que a carne não deve ser comida porque Adão e Eva não comiam carne, assim como também não diz que nós não devemos vestir roupas, pois Adão e Eva não vestiam roupas. Percebe que é uma tentativa de interpretação de algo que não está no texto bíblico. É, na verdade, uma repetição de costumes 100% falacioso em cima de algo que a Bíblia não expressa. Não existe um mandamento contra a poliginia. Na verdade, o próprio Messias, ele se utilizou ele utilizou como pode dizer, uma parábola. Uma parábola. É exatamente isso. A parábola das 10 virgens. Colocando o reino do céu como semelhante a um noivo que se casa com 10 virgens. Ou seja, o próprio Messias veio num tempo onde a poliginia acontecia, ok? Até porque a poligamia
Se eu estiver errado, eu vou colocar aí na tela. Ela foi proibida 1000 anos depois de Cristo, tá bom? Pelos judeus. Então, assim, não era proibida e não há versículo, não há texto bíblico que condene a poliginia. Então não faz sentido. E enxergando por esse aspecto, estaríamos dizendo que muitos dos textos bíblicos devem ser ignorados, sabe? Quando você tem essa visão distorcida, você acaba se escandalizando com muita coisa que você vê na Bíblia. Você acaba não podendo ler direito o texto sem ficar o tempo todo tendo que fechar os olhos, sabe? Porque é uma prática que acontece muito, exclusivamente, principalmente no Velho Testamento. Então seria Jacó, seria Davi, seriam homens, grandes homens, tá? Vários outros. Não foram só Jacó e Davi, foram vários outros. Abraão também. Seriam esses homens, homens libertinos? Ou seriam homens de Deus, como a Bíblia realmente retrata? Pessoal, vamos lá. Coerência. Deus andava com esses homens, se revelava a esses homens, e eram homens libertinos? Não, não eram. Na verdade, é essa impositividade romântica, ocidentalizada, que tentam imputar na Bíblia, que cria essas distorções. Estaria o próprio Deus, como eu coloquei no início, o próprio Deus estimulando algo que ele abomina em 2 Samuel 12:8, quando o próprio Deus diz que daria mais mulheres a Davi. Ou seja, ele não falou, eu dei a sua esposa a você. Não, ele falou, eu dei as suas esposas a você. O próprio Deus de Israel. E diz que daria mais. Ou seja, quando você distorce o texto bíblico, colocando coisas que não existe nenhum texto que imputa a monogamia como a única forma de se relacionar para o homem. Quando você imputa isso na Bíblia, sem ter nem mesmo um texto bíblico, você cria várias distorções e várias coisas que, se você levar a sério essa visão distorcida, você acaba criando ali até mesmo ofensas ao próprio Deus.